Fala pessoal, tudo bem? Professor Sandro aqui de novo. No nosso vídeo introdutório, a gente falou um pouco sobre a definição de função, domínio, contradomínio, imagem, lei de formação. E agora, nesse vídeo específico, a gente vai falar um pouco sobre o domínio da função. Recapitulando o conceito de domínio da função. O domínio da função, na verdade, é o conjunto de valores que você vai ter naquele diagrama de flechas, os valores de partida das flechas. Ou seja, pensando em dois conjuntos, é basicamente o conjunto de onde vão sair as flechinhas. Ou seja, é o conjunto que tem os elementos que vão jogar as flechinhas para o outro lado, tá? Então, num esquema bem simples, repara comigo a definição. O domínio de uma função é o conjunto de valores de x que constituem os primeiros elementos dos pares ordenados. Então, no diagrama de flechas, é, na verdade, o conjunto cujos elementos vão jogar as flechas lá para o contradomínio, tá? Então, por exemplo, aqui o conjunto A está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. O contradomínio é esse conjunto B. E 1, 2, 3, 4 e 5 são os elementos de onde partem as flechas. Esse aqui, na verdade, é o domínio da sua função, tá? É muito importante você entender o seguinte, pessoal. O domínio, geralmente, ele é dado para uma função. Eu dou para você a lei de formação, o domínio e o contradomínio. Só que em alguns casos específicos, a gente vai fornecer apenas a lei de formação da função, a expressão que modela o seu fenômeno físico, e a partir dessa expressão, você fica encarregado de dizer quais são os valores de x que tornam aquela expressão uma expressão coerente nos números reais. Ou seja, tirar daquela expressão matemática quais seriam os possíveis valores de x que causariam um problema em coerência matemática. Então vamos acompanhar esse exemplo aqui para você entender perfeitamente. O exemplo é o seguinte: imagina que eu queira determinar o domínio dessa função real, f de x igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado dividido por x. Repara você que a raiz quadrada ela tem uma restrição. Eu não posso tirar a raiz quadrada de números negativos dentro do conjunto dos números reais. Eu também não posso fazer divisões por zero dentro dos números reais. Então nós temos restrições para essa função. Quais são as restrições que nós temos para essa função? Nós temos duas. O 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Essa é a nossa primeira restrição. E a segunda restrição é que o x tem que ser diferente de zero. Quando você constrói esse conjunto de restrições, você está no sentido de determinar o domínio daquela expressão matemática, tá? Então, determinar o domínio de uma função é dizer quais são as condições de existência daquela expressão matemática. Se a gente continuar a conta, repara, eu vou ter que o x ao quadrado precisa ser menor ou igual a 4, tá? E o x tem que ser diferente de zero, beleza? Se você extrair a raiz quadrada de ambos os lados aqui, você vai ter exatamente que o módulo de x precisa ser menor ou igual a 2. Isso conduz você a dizer que o x precisa estar entre menos 2 e 2, com exceção claramente do zero, tá? Então o domínio dessa função vai ser o intervalo de x entre menos 2 e 2, exceto o zero. E aí você pode escrever nesse formato aqui. O domínio da função é o intervalo de menos 2 fechado até 0 aberto, união de 0 aberto até 2 fechado. Tá? Então é importante, dado uma expressão matemática, restringir aquela expressão, ou seja, encontrar as condições de existência daquela expressão, é de fato você encontrar o domínio daquela função. Beleza? Tá? Agora, você pode encontrar o domínio de uma função também de forma gráfica. Vamos ver isso com calma? Vamos lá. Então repara que todo par ordenado do plano cartesiano, ele é sempre da forma xy. O x é um valor que pertence ao domínio da função e o y é um valor que pertence ao contradomínio da função, especificamente da imagem. Então, se eu quero observar o domínio de uma função, basta eu olhar para o eixo x. E como eu faço isso? A gente vai fazer, na verdade, a sombra desse gráfico lá no eixo x. Como é que isso funciona? É simples. Vê só. Olha o gráfico que você tem. Você tem o gráfico dessa função, que é esse gráfico preto que está destacado, tá? E aí, eu tenho os limites dessa função, que são o ponto de início aqui, esse ponto de final dessa parte gráfica, esse outro início aqui e esse final dessa porção do gráfico. Então eu vou, na verdade, pegar o gráfico dessa função e vou fazer a sombra desse gráfico no eixo x. Repara que a sombra dessa linha preta no eixo x dá exatamente esse intervalo de menos 3,5 até 1 aberto. E por que 1 aberto? Justamente porque essa bolinha está aberta. Lembra que no gráfico de uma função, quando a bola está aberta, isso significa que aquele ponto não está no gráfico da função, ou seja, o valor de x associado àquele ponto não pertence ao domínio, tá? Então, bolas abertas, fora do domínio, bolas fechadas, incluídos no domínio, tá? A sombra da outra porção gráfica, como é que fica? Ela fica o seguinte, se você olhar para a sombrinha desse segmento de reta, ele começa aqui no 2 aberto e vai até o 6 fechado, tá?
Então, com isso, você pode garantir que o domínio dessa função vai ser o intervalo de menos 3,5 aberto até 1 fechado, menos 3,5 fechado até 1 aberto, na verdade, união o intervalo de 2 aberto até 6 fechado. Então, a conclusão é a seguinte, pessoal. Para encontrar o domínio de uma função usando a expressão matemática, você faz as condições de existência daquela expressão, ou seja, verificar quais são os valores de x que satisfazem aquela expressão e aqueles que não satisfazem. Os que não satisfizerem, você exclui do domínio daquela expressão matemática, exclui do domínio daquela função. E como é que você vê o domínio de uma função através de forma gráfica? Você faz a sombra do gráfico sobre o eixo x. As porções do eixo x que tiverem essa sombra são, na verdade, o domínio daquela função.